Hoje as nossas sequência de história da igreja, nossa lição número 7 e 8, né? Ok? 7 e 8. Lição 7. Começamos na página 132 do nosso livro. Uma provação de 10 dias. Uma provação de 10 dias. Nas lições anteriores, que tivemos quinta passada, que vimos a perseguição do inimigo que inicia contra a igreja logo que ela começa lá em Jerusalém. Ele sempre foi o nosso grande inimigo, o inimigo de Israel, o inimigo da igreja. E nós falamos e comentamos aqui com os irmãos de duas formas que o inimigo começou a perseguir a igreja. Uma foi a primeira tentativa de fazer da igreja que estava ali em Jerusalém, mais uma seita do judaísmo. O judaísmo tinha suas várias seitas, como os fariseus, os saduceus, os herodianos, e o objetivo era que os nazarenos, seguidores de Jesus de Nazaré, se tornasse mais uma delas. Assim, continuaria todos eles no templo, com o sacerdócio, com a lei de Moisés, mas cada um seguindo o seu pensamento. Mas continuaria sendo o judaísmo com a lei de Moisés. Mas não deu certo. Após a morte de Estevão, ele muda de estratégia. E agora a segunda perseguição que o inimigo impõe contra a igreja, usa o judaísmo para perseguir a igreja. Paulo foi um grande evangelista, um grande missionário, mas sofreu várias perseguições do judaísmo, dos judeus. Então a igreja agora era perseguida pelos judeus e não pelo Império Romano. Mas a igreja continuava crescendo, a igreja continuava aumentando o seu quadro de membros, continuava se expandindo no Império Romano. Nada nesses dois sistemas que o inimigo tentou parar a igreja, ele não conseguiu. E a partir do final da lição passada, número 6, nós vimos entrando em cena agora a perseguição do Império Romano. Agora ele usa e ele vai ter nas mãos, no seu domínio, a grande força política e do grande Império Romano para atacar a igreja. É como se ele pensasse agora, com essa força total, é onde eu posso tentar impedir que ela cresça, impedir que ela vá se expandindo para outros lugares e que ela pudesse até ir se regredindo até acabar-se. Então agora veio a força do Império Romano. Nessa página 232, então a gente vai começar a ver a perseguição romana, a perseguição do Império Romano. Dez dias de provação, ou uma provação de 10 dias. Quando a Bíblia cita dia, nos seus versículos, um dia pode estar se relacionado a um tempo longo
ou um tempo não tão longo, mais curto, ou um próprio tempo de 24 horas. De 24 horas. Por exemplo, a Bíblia fala dia do Senhor. O dia do Senhor, entendemos que se iniciará com o arrebatamento da igreja e vai até o final no trono branco. Então é bastante anos. Dia do Senhor. Nós estamos entendendo que vivemos os dias hoje chamado Dia da Graça, que é um tempo que começou com a igreja lá em Jerusalém e ainda não terminou. O Dia da Graça. Então, dias pode não ser um dia de 24 horas. E quando, nesse aspecto aqui, nós estamos vendo Dia do Senhor, ou aqui é uma provação de 10 dias, pelo que vocês têm no livro aí, que o irmão colocou, a perseguição romana começa no ano 64 e vai até 305 depois de Cristo. Então daria, ou deu, um total de 241 anos. Então não seria 10 dias reais, né? Teria que ser um tempo maior, se é que isso está, como entendemos, está voltado para essa perseguição romana. Uns entendem que esses 10 dias podem estar se referindo aos últimos anos da perseguição do Diocleciano, que foi uma das maiores, a última, mas com bastante força. Outros, é o nosso caso, entendemos que essa perseguição se refere a 10 imperadores que foram mais ferrenhos, mais perseguidores da igreja do que os demais. Ainda nessa página, vocês têm aqui de 1 a 10, os chamados 10 imperadores que foram mais terríveis, né? Perseguidores da igreja. Perseguidores da igreja. Vou ler para vocês Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Apocalipse, os irmãos podem acompanhar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Temos então essa passagem. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto é o primeiro, o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas dos que hás de padecer. Eis que o diabo vos lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tentação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então é baseado nessa passagem bíblica aqui, quando o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, ele faz uso de escrever aquelas 7 cartas enviadas para as 7 igrejas da Ásia. E nós entendemos, e a nossa compreensão sobre estas 7 cartas é a seguinte: por que 7? Porque é o número da perfeição de Deus. É o número de Deus. Por isso, 7. E o que cada igreja dessa representa? Na época que João escreveu, que o Senhor Jesus lhe dá essa mensagem, e através do Espírito Santo ele escreve estas 7 epístolas, estas 7 cartas, ela foi endereçada às 7 igrejas ali da Ásia no seu tempo.
E cada igreja daquela estava vivendo o que foi relatado por João. Era o que eles viviam na época. E eram diferentes, não viviam todas iguais. Mas nós entendemos que cada igreja daquela foi representada por um tempo que a igreja do Senhor aqui na terra iria viver. Iria viver. Partindo desde a igreja de Éfeso até Laodiceia. Então, cada igreja daquela, naquele tempo, estava vivendo da forma que João escreveu. O que eles tinham de certo, de bom, de errado, de positivo, era que estava acontecendo. E elas eram representativamente focado para o que a igreja depois iria passar durante estes chamados 7 tempos aqui na terra. E a igreja de Laodiceia, ela é... A igreja de Laodiceia, que é a segunda, primeira a de Éfeso, a segunda de Laodiceia, ela representa o tempo que a igreja viveria, todo o seu tempo, desde o seu nascimento, lá em Jerusalém, no ano 29 depois de Cristo, até o arrebatamento que ainda está por chegar. E a igreja de Laodiceia representa o período chamado período da grande perseguição romana. Período da grande perseguição romana. Por isso, os versículos são bastante coerentes e o Senhor está passando uma mensagem para aquela igreja de Laodiceia que eles estivessem preparados. Por isso veio esta mensagem como as lemos, da seguinte forma: ao anjo que está na igreja, escreve, isso diz o primeiro, o último, o que foi morto e reviveu. Ele está falando em morte, da morte dele, do próprio Jesus. Eis que as tuas obras, e tribulação, e pobreza, e blasfêmias. Versículo 10, ele diz: nada tema das coisas que hão de acontecer, nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Então ele está usando para falar com aqueles irmãos de Laodiceia do que ocorreria com aquela igreja. Só que como nós estamos citando, aquela igreja, ela representa o período da igreja do Senhor aqui na terra, iria passar, como passou, pela perseguição romana. Ok? Dúvidas sobre... Então ali, esse período, entendemos esse período de 241 anos em qual a igreja foi perseguida. Nessa página 132, então nós temos aqui os chamados 10 imperadores que foram os mais opressores da igreja. Mas se foi 241 anos, não foi só esses 10 que reinou. Por exemplo, se você olhar no número 8 aí, o Valeriano, que reinou de 253 a 260, o nono, que foi certo, o 8 foi o Valeriano, o 9 o Aureliano, tem bastante ano aqui, né? Valeriano, Aureliano, tem bastante ano. Diocleciano. O Valeriano termina o seu império em 260, mas o Aureliano começa em 270. Então eu tenho aqui uma diferença de 10 anos. E durante esses 10 anos, a igreja foi perseguida? Sim, a perseguição ela foi contínua. Só que não foi tanto com os outros imperadores, tal qual esses 10. Esses foram os mais opressores. E os outros foram um tanto mais leves. Perseguia.
estava sempre oprimindo a igreja, mas não era tão opressores quanto aos 10, ok? Essa perseguição de 241 anos. Na página 133, que é essa sequência, eu coloquei algumas coisas que me veio à memória para a gente comentar com os irmãos. Eu coloquei assim: como oravam esses irmãos da igreja nesse tempo? Qual seria a maneira que eles oravam? Como eles intercediam a Deus dentro de uma perseguição nesse nível? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Será que eles determinaram a chegar, Senhor, eu determino que essa perseguição agora, em nome de Jesus, ela vai acabar? Será que eles determinavam desta forma? Ou eles oravam determinando, dizendo, eu não aceito essa perseguição e o Senhor vai ter que repreender o Império Romano? Foi desta forma? A gente não tem biblicamente como foi. Qual foi o proceder, né, desses irmãos que faziam parte da igreja? Mas eles eram cristãos, eles oravam, eles estavam sempre cultuando ao Senhor. Qual era a maneira que eles cultuavam o Senhor? Logicamente que só poderia ser em lugares às escondidas, nas cavernas, em lugares ocultos, porque eram perseguidos. Mas eles não deixaram de estar cultuando ao Senhor, não deixaram de estar buscando ao Senhor, não deixaram de estar evangelizando. E por isso a igreja continuava. Mesmo com essas perseguições, a igreja continuava. O Senhor Jesus não estava presente, não estava percebendo, não via a perseguição da igreja? Via. Às vezes hoje nós passamos por algumas dificuldades e falamos, mas será que o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo essa enfermidade, aquelas pessoas estão me perseguindo, aquelas pessoas estão contra mim? O Senhor não está vendo. Então conhecer o histórico da igreja nos faz ver que o Senhor sempre estava presente, o Senhor estava com eles, o Senhor percebia, mas permitiu que a igreja passou por aqueles momentos difíceis. O Senhor pode permitir que hoje podemos passar por algumas dificuldades, mas nós temos que entender o exemplo que eles deixaram de manter-se firme e não abandonar a palavra de Deus, a obra do Senhor, a igreja do Senhor, por qualquer situação. Como podemos comparar o que hoje nós podemos ter as nossas dificuldades com uma perseguição nesse nível? Difícil, né? Não temos nada que podemos dizer, estou sofrendo, estou passando por dificuldades, mas quando eu olho para o histórico da igreja, eu vou ver que outros cristãos não deixaram de passar por grandes dificuldades também. Eu coloquei aqui também, nesse tempo, todos os cristãos, praticamente, eu acho que muito difícil alguém ser um cristão não sendo um cristão sério, uma pessoa salva, uma pessoa convicta daquilo que eles estavam seguindo. Porque ele era perseguido. Ser cristão naquele tempo não rendia nada de fama, de dinheiro, de nada, era perseguido. Então quem se definia como cristão, ele era um cristão verdadeiro. Ele era um cristão que levava o nome do Senhor na sua vida. Porque não era compensativo você ser um cristão só de nome, porque a perseguição era terrível, complicada. Então eles se definiam todos, eu entendo, nessa condição, como cristãos verdadeiros. Aqueles que serviam a Deus sem interesse nenhum
sem nenhuma maneira de querer ser famoso, não, por amor à salvação, à palavra de Deus. Não tinha outro objetivo. Não tinha aspecto de ser na área política, de nada. Só a salvação, servir a Deus, ser um cristão verdadeiro. Não tinha mais nada a seguir. Página 134. A partir desta página 134, nós vamos ter aquelas 10 perseguições com os 10 imperadores. E o irmão colocou aqui no seu livro alguns detalhes, alguns acontecimentos que ocorreu em cada um dos imperadores. Então tudo começa com o Nero. O Nero foi o primeiro imperador a começar a perseguir a igreja. E do Nero, nós temos recordação de que ele começa a reinar em 54, reina até 68. Então o Nero morre em 68. E o Nero, ele foi o imperador que julgou o apóstolo Paulo, por 2 ocasiões. A primeira vez que ele julga Paulo foi em torno do ano 63. Nós vemos lá no livro de Atos que Paulo estava preso em Roma. O último capítulo do livro de Atos, o capítulo 28, não cita que Paulo estava solto ainda, ele ainda estava preso. Esse livro foi escrito em torno do ano 63. Em seguida, o Nero julgou o Paulo. Vocês conhecem o histórico, que quem exatamente passou pelo livro de Atos, de que Paulo, o grande missionário, foi preso em Jerusalém, quando ele termina a sua 3ª viagem missionária. E ali ele foi preso, foi levado para Cesareia, e em Cesareia ele ficou 2 anos preso. De Cesareia ele pede julgamento para César. César era exatamente o imperador romano Nero. E ele vai para Roma. Em Roma ele fica mais 2 anos preso em Roma. E depois o Nero, depois de 2 anos, o julga e o absolve. E ele é solto. 63, nessa ocasião, ainda não havia a perseguição romana contra a igreja. E ele é solto. Nero não encontrou nele nenhum crime, nada contra Roma, nada contra a sua pessoa, e ele é solto. Só que em 64 começa a perseguição. Em 67, 68, aí o Paulo foi preso novamente, e ele está em Troade, ele é preso em Troade e é levado para Roma. E agora sim ele é julgado e condenado à morte. Nero agora condena à morte. Agora Roma tem Paulo como um criminoso. Ele é um cristão, e ser cristão nesse tempo era infligir as leis de Roma. Então agora ele foi condenado e Nero manda o decapitá-lo. Então ele foi morto. Os cristãos, a partir de 64, eram considerados como traidores de Roma. Eram considerados como um movimento subversivo, como um ateu. Porque os romanos acreditavam em vários deuses, eram politeístas. E os cristãos acreditavam só em Jesus, só em um Deus, só em um rei chamado Jesus. E a lei de Roma condenava essa prática. E como isso veio a acontecer e passa para que Nero comece a perseguir a igreja? Até 64, Roma não perseguia nenhum religioso. Roma tinha o domínio político daquela área, da maior área habitada.
tinha o domínio político. Israel e muitas nações, tudo subjugado ao imperador romano. Vocês sabem que em Israel tinha o Sinédrio, a área política de Israel, mas quem governava era Roma. O governo era de Roma. E Roma, quando dominava as nações que ele passavam a dominar, ele só tinha uma exigência: que aqueles povos dominados adorassem os deuses de Roma e, inclusive, o imperador, que era um deus. O imperador também tinha que ser adorado. A partir do ano 27 a.C., passou a ser ordem, o imperador passou a ser um Augusto. Augusto no sentido de um divino, um deus também ser adorado. Então, todos os povos tinham que fazer essa maneira de adorar os deuses de Roma e o imperador. Mas, olhando assim para um povo que todos os povos, exceto Israel, eram politeístas. Para um povo politeísta adorar um deus a mais, não tinha problema nenhum. Era muito fácil. Só que Israel não era politeísta e adorava só um deus. Mas Roma, não é explicado, Roma tolerava Israel. Israel, nasquelas cidades fora da nação judia, tinha lá suas sinagogas, onde tinha judeus. A gente viu isso no livro de Atos, quando Paulo chegava, Tessalônica, Corinto. Em todo lugar que ele chegava tinha uma sinagoga, ele ia lá pregar para os judeus. Então eles tinham sinagogas fora de Israel, onde eles adoravam a Deus. Então, no sentido de Israel, Roma tolerava essa condição de não adorar o imperador e os deuses de Roma. Só que, na visão romana, ainda no seu início, a igreja fazia parte como se fosse uma daquelas várias seitas do judaísmo. Mas a igreja não era essa seita que Roma poderia entender. E, nesse sentido, a igreja ela vai se diferenciando. Ela vai se deixando claro para Roma que entre o judeu e a igreja não eram a mesma coisa, eram diferentes. E isso vai se evidenciando ao ponto que os romanos começam a ver e diferenciar entre os cristãos e os judeus. E nesse sentido, os cristãos não adoravam o imperador e nem os deuses de Roma. Para eles só adorava um rei, o rei Jesus. E isso se evidenciaria como um crime para Roma. Pelo que eles impunham, teria que fazer esse sentido de adoração ao rei e aos deuses de Roma. Em 64, tudo começa com o Nero. E por que Nero, então, põe fogo em Roma? Ele, como os políticos de hoje, sempre quer agradar ao povo, quer fazer o seu nome, né? Quer fazer alguma coisa, depois fazer para o povo colocar como um bom governante. E segundo os históricos, Roma, a cidade de Roma, ele coloca fogo numa área, ele entendendo que aquela área lá, depois ele faria uma reforma, isso ficaria bem para ele ficaria bem com o povo, só que o fogo foi além do que ele esperava. Ultrapassou os limites que ele estava esperando. E quando ultrapassa os limites, o povo percebeu que ele era que estava nessa ação e ele ficaria em situação difícil. E ele passa como autoria dos cristãos. E por que essa autoria dos cristãos passou a ser entendida e aceita? O romano em si não conseguia diferenciar
o lado político secular do lado espiritual religioso. Por quê? O próprio imperador era um deus, e o próprio imperador era o homem da área política. Então as duas coisas estavam unidas. Então o romano em si, o homem de Roma lá, o romano, todos os romanos, tinham esse hábito já. Nós temos o nosso imperador na área política, mas nós também temos o nosso imperador espiritualmente como um Deus que deve ser adorado. E para o romano, um cidadão que não adorasse o rei, que não adorasse esses deuses, principalmente o rei, ele era visto pelos romanos como um mau cidadão. Um mau cidadão. E nesse sentido, quando os cristãos não adoram o rei, não adoram o imperador, no caso ali o Nero, ficou fácil para ele dizer, eles são maus, eles não são bons cidadãos aqui em Roma. Isso mesmo os cristãos de Roma. Então eles assumiram essa posição e foi um tanto fácil colocar a culpa nos cristãos, porque tinha essa visão, esse pensamento do próprio romano que eles eram maus cidadãos de Roma. E aí então começa a perseguição com o Nero lá em Roma. O Nero, ele começa a perseguição na cidade, na capital, mas ele praticamente usa o seu poder perseguidor por 4 anos. Ele começa em 64 e morre em 68. Morre em 68. Mas ele começa na capital e fica mais internamente em Roma, na capital. Os outros imperadores é que foram expandindo a perseguição para outras cidades, para as outras áreas do império. Ok? Então, nessa página 134, nós temos: o primeiro foi o Nero, de 64 a 68. O segundo foi o Domiciano. Domiciano reinou de 81 a 96, e foi esse tempo que ele perseguiu a igreja. O tempo que ele perseguiu a igreja. Se vocês perceberem, entre o ano 68 até 81, não houve aquela perseguição tal qual o Nero tinha começado, que ali era o Tito, um governante que ficou nesse espaço de tempo, mas em 81 começou o Domiciano. E o Domiciano, que foi o segundo perseguidor dentro dessa lista dos 10, na página 135 nós temos o seu embate com o apóstolo João. Um dos fatos históricos dessa perseguição do Domiciano foi exatamente o apóstolo João, que historicamente foi o último apóstolo a ser morto, ou que morreu, dentre os 12. Dentre os 12 apóstolos que Jesus começou chamando para dar prosseguimento à igreja do Senhor. E o João foi um que não foi fácil para o Domiciano. Vocês conheceram o histórico, passando pelo livro de Apocalipse, alguns de vocês já passaram. Segundo o histórico, Domiciano começa a perseguir a igreja, e João era um grande representante do cristianismo na época. O último apóstolo vivo, um grande representante da igreja. Provavelmente o Domiciano deve ter percebido: se eu liquidar esse, fica só os mais fracos. Aí eu vou enfraquecer a igreja. E o João foi, segundo o histórico, colocado numa vasilha, num tacho, num caldeirão de óleo fervente, jogado lá, e não morreu. E aí então Domiciano toma uma posição: vou colocá-lo lá na ilha de Pátimo. Lá ele não tem onde sair. Foi para que ele morresse na ilha de Pátimo.
E João ficou na ilha de Patmos, e foi lá que o Senhor encontra-se com ele, vai lá, se faz presente a João e revela o Apocalipse. E João tinha a última obra a ser feita, que está registrado, né, na palavra de Deus, quando ele ainda tem que escrever 5 livros. Ele não tinha escrito nenhum até ali. E ele escreve os últimos 5 livros do Novo Testamento. Até ali tinha sido escrito 22. Faltava 5 naquilo que, não no nosso pensamento, mas no do Espírito Santo. Então, João foi aonde ele escreveu, e o Senhor revela a ele Apocalipse, o Evangelho e as 3 epístolas. Domiciano levou ele para que ele fosse morto na ilha de Patmos. E foi lá que o Senhor revelou a ele os últimos escritos do Novo Testamento. Então, um fato histórico de Domiciano. E como nós temos visto, naquela sequência dos 10 grandes perseguidores, o Domiciano, ele morre em 96. Mas, depois de 96 até 98, não temos um imperador perseguidor nesse nível. Por quê? Quem assumiu depois do Domiciano foi o imperador chamado Nerva. E foi Nerva, que não era um tão perseguidor, tal qual foi o Domiciano, e nem qual o seu sucessor, que libertou João da ilha de Patmos. João não morreu lá na ilha de Patmos, ele foi liberto desse local. E foi o imperador Nerva. O Nerva, sim, aí ele morrendo em 98, aí nós temos na página 137 o terceiro imperador perseguidor, o Trajano, que aí em 98 até 197 depois de Cristo é o grande perseguidor da igreja. Trajano passa a perseguir a igreja. Segundo, histórico, não exatamente, não existe essa data exata, que João possa ter morrido nesse intervalo aqui de que reinou Trajano, de 98 a 117. Entende os grandes teólogos, os grandes escritores, que ele possa ter chegado até o próximo ao ano 100. Por quê? Se o Domiciano morreu em 96, e quem soltou e tirou da ilha de Patmos foi o Nerva, que começou a reinar de 96 a 98, então entende-se que o João chegou até o seu praticamente 100º ano de vida. 100 anos de vida. Página 138, o quarto imperador foi o Aureliano, né, que reinou de 161 a 180. Dentro do seu tempo de perseguição, nós temos aqui uma mulher chamada Blandina, uma escrava cristã, torturada por ele, e Justino, o mártir. São o destaque da perseguição do Aureliano. Na página 139, nós temos o imperador Sétimo Severo. Esse reinou de 193 a 211. E no seu histórico que ele perseguiu, nós temos aqui o Alexandre. Em Alexandria, ele persegue Leônidas, pai de Órigenes. Página 140. As últimas 5 perseguições. O sexto foi o imperador Máximo, de 235 a 238. O sétimo império foi o do Décio, de 249 a 251. O oitavo, o imperador Valeriano, de 253 a 260. E o imperador nono foi o Aureliano, né, de 270 a 275. Aqui, vou pedir para vocês fazerem uma pequena correção. A gráfica colocou assim, ó, página 141. Dá uma olhada no livro de vocês.
Está assim, 270 a 275 AC. Põe um D aí, porque é DC, correto? É depois de Cristo. E o 10º foi o Diocleciano, de 284 a 305. Então, até aqui, praticamente 220 anos de perseguição. Faltava 20 para terminar a perseguição romana contra a igreja. E esses últimos dias, esses últimos 20 anos do Diocleciano, segundo os históricos, foi o mais ferrenho, o mais terrível contra a igreja. Mas também não conseguiu eliminá-la, não conseguiu levá-la a diminuir os cristãos. E nessa página 142, nós temos a seguinte frase: como consequência positiva dessas 10 perseguições, temos que o cristianismo cresceu e floresceu. Olhando para esse acontecimento, que em 240 anos de perseguição, 10 mais terríveis, a igreja não diminuiu e foi se definhando ao ponto de acabar. Não, ela cresceu, e o irmão coloca aqui na sua matéria que tinha em torno de 6 milhões de cristãos quando termina a grande tribulação. Então a igreja cresceu. Olhando para essa perspectiva, nós vamos entender por que o Senhor Jesus permitiu a perseguição. Ele sabia que eles passariam por ela, mas ela não iria levá-los a deixar de existir, mas crescer. Ser uma igreja forte, uma igreja evangelizadora. Então a igreja não teve uma regressão, mas teve um crescimento, subiu. Esse é o lado positivo. É o lado que ficou, em termos históricos, que a perseguição não foi alvo que os tirou, que os deixou enfraquecer, mas ela cresceu. É o lado positivo das chamadas perseguições. Na sequência, página 142, os nomes de todos os mártires estão no livro da vida. Quantos mártires, quantos cristãos deva ter morrido nesses 241 anos? Ninguém sabe. Não tem uma estatística. Podemos entender que foram milhares de cristãos. Milhares foram mortos. Mas só Deus sabe o nome deles e todos os que foram mortos durante esse tempo. Está no livro da vida. Está no livro do Senhor. Nessa sequência aqui, o irmão colocou aqui no livro, e vocês têm esse livro, que você vai guardar com você. É importante o seguinte: aqui ele colocou o nome dos 12 apóstolos e como eles foram martirizados ou como morreram os 12 apóstolos. Logicamente que no estado do Judas, né? O Judas que traiu Jesus, não o outro Judas, o Judas que traiu Jesus, esse a gente sabe que se enforcou. Mas no lugar dele veio Matias, e esse está registrado aqui. É importante você ter isso como histórico, porque sempre você vai... Como morreram os apóstolos? Você tem aqui o seu histórico. O seu histórico de como cada um foi morto ou martirizado. O João, o apóstolo João, ele não morreu martirizado, mas ele sofreu aquela tentativa quando jogaram ele naquele caldeirão de óleo fervente. Não foi o fim dele, mas houve uma tentativa. Aqui está registrado esses nomes, mas vocês olhando assim, vocês vão perceber que tem 15 nomes aqui. Não é assim? Tem 15 nomes, mas apóstolos eram 12. Aqui a gente tem o último, na página 143, é o apóstolo Paulo. Ele não foi um dos 12, mas está registrado
que ele foi decapitado por Nero. Na página 142, onde inicia ali por Mateus, nós temos Marcos e Lucas. Marcos e Lucas também não foram apóstolos de Jesus. Então tem os 12 e mais esses 3, Lucas, Marcos e Paulo. Ok? Página 144. Até aqui a gente viu então o início, a perseguição de Roma contra a igreja, os seus 241 anos. Aqui a gente vai ver agora um pouco do histórico da igreja, os seus períodos da igreja. Nessa página 144, temos assim, os 4 períodos da história da igreja. Então, os 4 períodos da história da igreja. Esse período ele cita assim: com objetivo didático, até o início da Idade Média, podemos dividir a igreja em 2 ou em 4 períodos. Em 2 ou em 4 períodos. Quando o irmão cita aqui essa história dividida em 2 ou em 4 períodos, ele cita do início da igreja até o início da Idade Média. Eu tenho que entender da seguinte forma: a igreja começa no ano 29 depois de Cristo, correto? Dúvidas? Por que 29? Porque o Dionísio, que foi incumbido de fazer um calendário chamado do Papa Gregório, ou o calendário gregoriano, calendário cristão, ele errou em 4 anos. Então Jesus morreu com 33 anos, mas 4 a menos que ele errou. Então a igreja começa na morte de Jesus, a sua fundação no Calvário e a sua inauguração no Pentecoste no ano 29. E se a igreja começou no ano 29, nós estamos no ano 2023, a igreja não chegou ao seu 2º milênio, correto? Daqui 6 anos podemos entender que a igreja chega a 2000 anos de vida, mas ainda não chegou em 2000 anos de vida. Estamos se aproximando. Então, entendendo, com essa divisão aqui, a igreja começa no ano 29 e o irmão está colocando da seguinte forma: até essa divisão, até o início da Idade Média. A Idade Média começou no ano 476 depois de Cristo. Então vai de 29 a 476 depois de Cristo. É esse período aqui que o irmão coloca aqui. Pode se dividir em 2 ou em 4 divisão. Em 2. O irmão coloca aqui. Eu vou passar bem tranquilo para vocês não ter dúvida. Em duas divisões apenas. Se divide da seguinte forma: de 29, do início da igreja, até o ano 305, que chega em Constantino, quando termina a perseguição. Correto? Então, do ano 29 até o ano 305, Constantino, primeiro período. Segundo período, de Constantino, do ano 305, que o irmão coloca aqui na sua matéria, até 476, o segundo período. Dividindo esse período aí em 2. Em 4 é como ele colocou na sequência aqui, dividindo-se em 4 períodos. Aí temos o seguinte: A, período apostólico. Esse período vai da fundação da igreja até o ano 100. Quantos anos? 71, correto? A igreja começa em 29 até o ano 100. 71 é esse período apostólico. O que se define esse período apostólico? É o período que os apóstolos viveram. Os apóstolos começaram lá no ano 29 e foram até o ano 100, é o que se entende a morte de João. Os outros apóstolos morreram antes,
bem antes desse ano 100. Mas o João se entende que ele foi até próximo de 100, então é chamado período apostólico, um período que ainda teve pelo menos um apóstolo, correto? Pelo menos um apóstolo tinha, mas só tem o João, mas ele era apóstolo, então é o período apostólico, até o ano 100, um período de 70 anos. O segundo período é o chamado de período patrístico. Esse período patrístico vai do ano 100 ao ano 170. O que seria esse período patrístico? Esse período patrístico se entende agora os chamados pais da igreja. O que foram os pais da igreja? Foram aqueles líderes que foram preparados também. Por exemplo, João teve alguns homens, discípulos dele, que quando ele morre, eles dão prosseguimento ao trabalho que vinham sendo desenvolvido. Então, esses líderes que seguiram-se depois do ano 100, que não tem mais apóstolos, agora esses grandes homens, esses grandes líderes que se surgiram, que deram continuidade ao trabalho da igreja, é entendido como os pais da igreja. Então, esse segundo período aqui, chamado patrístico, é o chamado período que vai de 100 a 170. 70 anos, esse período. O número 3 aí, o C, período antinicena. O período antinicena vai de 170 a 325, 155 anos. E tem um quarto período aí, chamado pós-nicena, período que vai de 325 a 590, 265 anos. Ele ultrapassa um pouco o início da Idade Média. E o que seria, então, período pós-niceno e antiniceno? São dois tipos de período. Um antes e um pós. Antiniceno, pós-niceno. O que seria esse termo niceno? No ano 325, já com o imperador Constantino, o ano 325, foi realizado lá em Roma, na realidade na cidade no Império de Roma, mas não na cidade de Roma, em Niceia, que ficava na Bitínia. E nessa cidade de Niceia foi realizado um concílio da igreja naquele tempo, naqueles dias. E esse concílio realizado no ano 325, chamado de Concílio de Niceia. Então, todos os pais da igreja que se viveu antes desse chamado Concílio de Niceia, se deu o sentido de antiniceno, antes do Concílio de Niceia, antiniceno. E os pais da igreja aí que vão ser considerados depois do Concílio de 325, chamado Concílio de Niceia, se definiu como pós-niceno. Pós-niceno. Dúvidas? Ok? Então, nós temos aqui esse Concílio de Niceia. Ele ficou como um marco que dividiu a igreja. Se eu colocar nessas 4 divisões, esse período antiniceno, pós-niceno. Antiniceno, pós-niceno. O período primeiro, que aqui vocês têm na página 144, a história da igreja no período apostólico. Eu comentei esse período com vocês, que é os 100 primeiros anos. É o período que teve apóstolos, até a morte de João. Período apostólico. Na página, detalhes. Foi nesse período apostólico que foi escrito todo o Novo Testamento. Porque o João foi o último escritor dos últimos 5 livros, que eu citei já para vocês. Apocalipse, o Evangelho,
e as 3 epístolas. Foi escrito próximo do ano 100, mas foi os últimos 5 livros. Então aqui já tinha, após o ano 100, já tinha terminado a escritura dos 27 livros do Novo Testamento. Os outros períodos não teve mais escritura bíblica. Não teve mais. Na página 145, a história da igreja no período patrístico. Esse período patrístico, olhando para a página 144, é aquele de 70 anos. Aqui, é interessante compreender aqui a seguinte forma. O nosso livro, ele diz assim: são chamados pais da igreja os primeiros e mais proeminentes líderes da igreja cristã, pós-apostólica, pós o ano 100, né? Representa aquela geração de obreiros que deram continuidade ao trabalho desenvolvido pelos apóstolos, como eu tinha comentado com os irmãos. Receberam o título de pais da igreja, porque contribuíram para o estabelecimento da mesma, levando à maturidade, tal como um pai para os seus filhos, se tornando um grande preservador da doutrina e da palavra de Deus. Interessante aqui agora, esses 2 parágrafos, ele diz assim: para nós, os pais da igreja constituem aquela primeira geração de obreiros que substituiu os apóstolos. O escritor aqui, o irmão Antônio, ele coloca aqui: para nós, os pais da igreja representam aqueles primeiros líderes que foram sucessores dos apóstolos, por isso chamados período patrístico. No segundo parágrafo, outros em sentido amplos, veja bem que ele coloca outros escritores, outros teólogos, outros pensadores, outras teorias, têm um pensamento de uma divisão diferente. Por isso ele diz, num sentido mais amplo, preferem estender a geração dos pais da igreja a todos os teólogos e pensadores cristãos até o 6º século. Ok? Então, o escritor do livro está dizendo, para nós, os pais da igreja seriam aqueles que deram liderança após o período dos apóstolos. Mas outros pensadores, outros teólogos, entendem que ela vai um pouco além. E os pais da igreja, por isso, existe até o 6º século e até mais um pouco. Seguindo, ele diz, nesse caso, os pais da igreja são divididos em 2 grupos, nesse caso, desse pensamento de um período maior dos pais da igreja. Ele diz, em 2 grupos, os que vieram mais próximos dos apóstolos são chamados de pais apostólicos, aqueles que tiveram as suas lideranças logo em seguida dos apóstolos, chamados de pais apostólicos, os mais próximos dos apóstolos. Depois nós temos o segundo grupo, que seriam definidos como antiniceno. Era aqueles que foram depois dos apóstolos, mas que foram antes do concílio de Nicéia, de 325. Antiniceno. Ou seja, antes do concílio de Nicéia, de 325. E os pais pós-nicenos, até o 6º século, quando ele cita aqui até o ano 749, ok? Então aqui ele divide nessa posição, dizendo, os pais próximos dos apóstolos, chamado pais apostólicos. Aqueles que não estão próximos dos apóstolos, mas ainda estão antes do concílio de Nicéia, pais antinicenos. E os pais que nasceram depois do ano 325, que é o concílio de Nicéia, pais pós-niceno. Ok? Pais pós-niceno. Ele ainda fala assim, ainda há quem considera também Tomás de Aquino, que viveu entre 1270 até 1274, no 8º século. Na sequência agora, a partir de Policarpo aqui, o irmão comenta que dentro do histórico da igreja,
alguns desses pais da igreja que foram martirizados. Aqueles que deram sequência aos apóstolos, nós vimos lá atrás que praticamente todos os apóstolos foram martirizados. Todos. E agora, os seus sucessores também não passaram diferente. Deus permitiu que eles também passassem por situações semelhantes. O primeiro citado aqui é o Policarpo. O Policarpo, vocês têm aí no livro, ele viveu de 69 a 156, viveu 87 anos. E se ele nasceu em 69 e viveu até 156, ele nasceu no tempo de João. Vamos tomar por base que eu tenho comentado com vocês que João morre no ano 100. E se o Policarpo nasceu em 69, praticamente quando o João morre, o Policarpo tem 30, 31 anos. Ok? 30, 31 anos. E o Policarpo foi um discípulo de João. Cristão, conhecia o apóstolo, seguia os ensinos do apóstolo, foi um grande aluno de João, o apóstolo. Mas o João morre, Policarpo então agora se torna um daqueles líderes que vai dar prosseguimento ao trabalho da igreja. Policarpo agora é o grande líder na sua área. E Policarpo viveu 87 anos. Página 146. O Policarpo, ele foi martirizado, como praticamente todos os sucessores pais da igreja. E o Policarpo, o seu histórico diz que ele poderia ser jogado às feras, que era uma forma de punir os cristãos com morte. Era uma pena de morte jogá-los às feras. Mas também poderia ser, Roma tinha a pena de morte, jogando o cristão ou o condenado para ser devorado pelas feras, poderia ser decapitado, se fosse romano, poderia ser queimado e poderia ser crucificado. Poderia ser crucificado, não sendo romano. No caso aqui do Policarpo, ele foi queimado. Fizeram ali uma fogueira, e nesse termo, ou nessa época, alguns cristãos tinham a possibilidade de ser livre, desde que no momento da pena ser colocada em ação, ele negasse a sua fé e negasse o Senhor Jesus. Como se diz, o cristão ou a cristã era chamado, olha, nega esse Jesus, blasfêmia contra ele, você sairá livre. Mas normalmente eles mantinham a sua fidelidade. E Policarpo foi colocado nessa condição. Vamos imaginar na nossa mente, né? Policarpo, você vai ser agora, você foi julgado, você é condenado, está aí, a sentença vai ser agora cumprida, coloca lá uma fogueira, você vai ser amarrado ali, vai acender o fogo e você... O que você faz? Você blasfêmia contra esse Jesus ou você mantém a sua posição de cristão? O que faríamos, né? O que eu faria? Olhando assim a fogueira, olhando a lenha, tudo ali preparado, era só chegar e colocar o álcool, não sei se tinha álcool naquele tempo, né? Mas tinha uma forma de colocar ali o fogo. Isso era possível. Policarpo, ó, tá aqui, a lenha está toda aqui, está tudo certo aqui. Ou você blasfêmia contra esse Jesus que você serve, que você segue, ou você vai ser amarrado aí e vai acender a fogueira. E o Policarpo toma a sua decisão, a sua posição. Esse Jesus, que eu sirvo há 86 anos, nunca me abandonou. Por que agora eu vou blasfemar? Por que eu vou deixá-lo agora?
E não teve jeito, eles acenderam a fogueira e ele foi martirizado. Mas ele morreu consciente, morreu cristão. Sofreu, mas foi até o fim e não negou a sua fé a Jesus. Então essa era a posição desses pais da igreja e dava exemplo para os demais membros, para os demais participantes da igreja, para demonstrar essa fé viva, essa fé que eles tinham no Evangelho, na palavra de Deus. Então essa é a história de Policarpo, um dos pais da igreja, discípulo de João, e o seu martírio. Segundo, na página 147, temos o Inácio. Inácio nasceu em 67 e morreu em 110. Inácio viveu 43 anos. Inácio também era um discípulo de João. Veja que ele nasce em 67, até um pouco mais, 2 anos a menos do que o Policarpo. Também um líder. Inácio foi condenado e jogado às feras. Também não deixou de ser um cristão convicto. Cristão que não negava a sua fé, a sua salvação, foi até o fim, jogado às feras, manteve a sua posição cristã. Isso é importante nós conhecermos. Mas aquele homem foi condenado à morte, ele foi martirizado, ele foi morto, ele foi jogado às feras. Foi o que a igreja nos mostra o seu histórico. Como os nossos irmãos lá do passado enfrentaram as dificuldades, as lutas, mas não deixaram de manter a sua fé. Não foi a luta, não foi a dificuldade, não foi nada disso que os levou a abandonar Jesus. Mas isso levava a eles a se aproximar mais de Jesus ainda. Quanto mais os imperadores, quanto mais Roma perseguia a igreja, mais eles se tornavam cristãos convictos. E por isso é que a igreja não definhou, ela cresceu, ela se tornou forte. Ela não deixou ir se diminuindo. E mais cristãos vinham sendo salvos, mais pessoas crendo em Jesus. Na página 148, nós temos o Pápias. Pápias morreu em 155, nasceu em 70. Também foi contemporâneo do apóstolo João. Se ele nasceu em 70, João morre em 100, e ele viveu em torno de 30 anos, conheceu o apóstolo, foi contemporâneo de João. Pápias viveu 85 anos, ele era bispo de Hierápolis, né? A sua cidade, o seu local. Nós temos o Justino, também morreu martirizado, como os demais. Justino é do ano 100 ao ano 167. Então ele nasce provavelmente no ano que João morre. Então esse não conheceu o João, a não ser o histórico do apóstolo. Depois, com certeza, ele teve conhecimento dos feitos, quem foi o apóstolo João, um dos últimos recentes, quando ele nasce. Ele viveu 67 anos e também foi martirizado em Roma. Tertuliano viveu 70 anos, de 160 a 220. Tertuliano é um dos pais da igreja que se definiu como escrever a palavra Trinitas, que veio no português a se definir como Trindade. E para os testemunhos de Jeová, esse é o idealizador da Trindade. Eles não entendem que a Trindade está na Bíblia, mas foi esse Tertuliano que inventou a Trindade. Mas a gente sabe que Tertuliano tomou como base o que as Escrituras registram, mas não que na Bíblia não está escrito Trindade, mas ele usou o termo da palavra Trinitas, que tem o sentido de Trindade, com base no que ele viu as Escrituras. Ele não foi um inventor, como os testemunhos de Jeová costumam dizer, que criou a doutrina da Trindade. Tertuliano
Clemente, página 149. Clemente de Alexandria viveu 65 anos, de 150 a 215. Órigenes viveu 69 anos, de 185 a 254. Ainda na página 149, vocês têm outros pais da igreja que não está aqui nada do seu histórico, mas que também tiveram seus trabalhos importantes. Eusébio, Jerônimo, Atanásio, Hilário, Basílio, João Crisóstomo. Em menção especial, o nosso irmão colocou aqui Agostinho. Agostinho é aquele chamado Santo Agostinho da Igreja Católica, que a Igreja Católica define como seu grande teólogo, como o maior teólogo da chamada Igreja Católica Apostólica Romana. O Agostinho, que se converte aos 34 anos, com 37 ele se torna padre e aos 42 ele se torna bispo, no caso de Roma, né? Então o Agostinho, ele viveu 76 anos, e é o chamado grande teólogo cristão, muito difundido pela Igreja Católica, pelo catolicismo. Página 152, período antiniceno e as heresias. Período antiniceno e as heresias. Período antiniceno, que eu comentei com vocês, é aquele período que vai da fundação da igreja até o ano 325, correto? Da fundação da igreja até o ano 325. Surgiu heresias nesse período? Surgiu. Temos sempre citado da seguinte forma: o diabo é o grande perseguidor do povo de Deus. O diabo é o sempre perseguidor da igreja. Ele sempre perseguiu Israel e persegue Israel até hoje. Porque Israel tem promessa de Deus. E ele persegue. Mas ele persegue a igreja desde o seu nascimento. E perseguirá até a vinda de Jesus. O diabo tem várias maneiras e várias formas de perseguir a igreja. Ele não tem uma única maneira, uma única forma. Eu sempre cito o seguinte: tudo que ele faz, tudo que ele lança para o mundo, tudo que ele tem a fazer em todas as áreas, ele sempre faz, mas ele quer que aquilo vai atacar a igreja. O diabo, lá nesse tempo, como hoje em vários lugares ainda pode acontecer isso, ele sempre persegue a igreja tradicionalmente de duas maneiras. Ele tem outras, mas as duas mais principais. Ele persegue a igreja de fora para dentro, oprimindo a igreja. É o caso que aconteceu com a perseguição romana. Como ele já perseguiu aí com o comunismo, com os russos. Hoje com a Coreia do Norte, com algumas nações do islamismo. Então ele persegue a igreja de fora para dentro, perseguindo, matando. E ele persegue a igreja internamente, de dentro para fora, com heresias. Então ele persegue oprimindo e enganando internamente com heresias. Que é o objetivo dele, levar o cristão a sair desse sistema igreja, salvação em Cristo Jesus. O objetivo dele é levar o cristão a abandonar, a sair do seu ponto em qual ele está salvo. Então é a perseguição interna, ele usa as heresias. E ele começou a usar as heresias lá também no início. Ele usou o Império Romano, ele usa até hoje para perseguir de uma maneira, mas ele usa as heresias também. Ele usou naqueles dias e usa hoje também. Então, o grande perseguidor da igreja, nós podemos entender e analisar a história da igreja e pensar, bom, Roma perseguiu a igreja do ano 64 até 305. Aí acabou a perseguição? Não. A perseguição do diabo contra a igreja vai até o arrebatamento.
Hoje ele está perseguindo a igreja? Está. A igreja não está isenta de estar sendo atacada por ele. Hoje não temos essa perseguição física como houve em Roma naqueles dias. Mas quem está fazendo parte da igreja lá na Coreia do Norte corre risco de ser morto. É a opressão de fora para dentro. Mas nós aqui estamos e não temos o ataque do inimigo de fora para dentro, mas temos o ataque interno. Ele pode usar pessoas internamente para discernir, para fazer com que as heresias cheguem na igreja. Ele pode usar uma pessoa internamente da igreja para trazer dificuldades para os próprios cristãos. Então, ele sempre usou essas formas de atacar a igreja. As heresias. O livro, nós temos o seguinte informe. O que é heresias? Para que nós possamos entender o que é heresias, nós temos que entender o que é ortodoxia. É que o irmão colocou aqui na sua matéria. Ortodoxia. Que o irmão coloca como sendo essa palavra grega, ela quer dizer ortodoxia. Deriva-se do grego orto, significa reto, correto, e doxa, pensamento, opinião. Seria um pensamento ou uma opinião correta. Então, a ortodoxia me diz que eu tenho uma opinião certa. Mas, como que eu sei o que é certo e o que é errado? Qual que é o conceito de certo e errado? Eu tenho que entender que eu estou falando em sentido bíblico, eu vou falar em heresias, e eu tenho que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Em termos da palavra ortodoxia, é aquilo que veio de Deus de forma correta, é a verdadeira palavra de Deus. Ela é o nosso ponto referencial da verdade. Porque se eu tirar a Bíblia, tudo fica relativo. Alguém pode dizer, o que eu sigo é a verdade. O outro fala, não, a verdade está comigo. Não é assim? Eu sigo a verdade. Não, a verdade é essa. O outro fala, a verdade é essa. Mas qual é o referencial para nós cristãos? Para o mundo não tem referencial. Porque se eu tirar, eu estou falando em termos bíblicos, se eu tirar a palavra de Deus, qual é o referencial de uma verdade entre o sentido espiritual? Não existe nenhuma. O mundo, cada um tem o seu referencial. Para o budismo, a verdade é aquela. Para o islamismo, a verdade é aquela. E assim por diante. Agora, a verdade absoluta que vem de Deus, trazida pelo Espírito Santo e escrita, é a palavra de Deus. Então, nós temos um referencial. Então, quando eu digo, em termos da ortodoxia, o que é esta verdade, nesses termos de um pensamento correto, é a palavra de Deus. E tudo que passar por um pensamento humano, que não está de conformidade com a palavra de Deus, é uma heresia. Então, eu tenho um ponto referencial. É como você ter um ponto e tudo que não passa por essa retidão e sai para a direita ou para a esquerda é uma heresia. Ok? Deu para entender o que é? Como que eu posso me entender esta verdade? Partindo do que o sentido da palavra ortodoxia é um pensamento correto, mas em que termo, aonde eu posso ter esse pensamento correto? Dentro do que veio existir a palavra de Deus. E tudo que veio da palavra de Deus veio de forma exata, correta. Embora que o mundo não a crê dessa forma. Não é assim? O mundo diz, o papel aceita tudo. O homem escreve tudo. É um pensamento do homem, mas nós sabemos que não é. Esse pensamento é vindo de Deus. Então isso é a ortodoxia. E esse sentido da palavra de Deus, ela passa a ser escrita
ela passa a ser registrada a partir do ano 50, 51, quando Paulo começa a escrever as primeiras epístolas. Até ali, vamos supor, se a igreja começa no ano 29, até o ano 50, em torno de 20 anos, vamos calcular aqui 20 anos. Durante esses 20 anos, as doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas eram passadas de um ao outro. Não tinha escrito. A doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica de Paulo, elas foram ensinadas, mas não tinha escrito. E a partir do ano 51, então, elas passaram a ser escritas. E ficou os 27 livros para nós termos base nessa doutrina, nesses ensinamentos, em qual nós podemos confiar nessa ortodoxia. Imagine se não tivesse escrito como heresias poderiam surgir, como surgiram lá nesse tempo, depois ainda continuou surgindo, mas agora elas ficaram registradas. E nós temos a palavra de Deus registrada e não só ensinadas. Página 154. Os escritores bíblicos, Pedro e Paulo, faz aqui, o irmão colocou duas referências, por exemplo, de 2 Pedro 2, 1 e 2. Ele cita assim, o que Pedro escreveu. E também houve, está na página 153. E também houve entre vós falsos profetas. O que Pedro estava colocando? E também houve entre vós falsos profetas. Ele está querendo dizer que houve no passado, correto? Então, aonde houve? Com a nação de Israel. Ele está citando isso. Houve, já tinha acontecido. Ele diz, houve entre o povo. Qual era o povo? O povo de Israel. Falsos profetas. Como teve o Isaías, o Malaquias, e todos aqueles 16 profetas corretos de Deus, houve também falsos profetas nesse tempo. Ele faz a seguinte complementação: como entre vós haverá. Pedro está usando o termo futuro agora, dizendo assim, houve no passado, mas haverá entre vós, não é isso que ele coloca? Então não tinha chegado ainda, porque ele está no verbo futuro, haverá entre vós. É o Espírito Santo mostrando, olha, no passado houve, mas não fique atento, porque haverá também entre vós. Haverá também entre vós. Ele diz, falsos doutores introduzirão heresias de perdição e negarão que o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do Senhor. Então, o Pedro está fazendo uma colocação que surgiria muitos falsos doutores, introduzirão heresias. Mas o mais complicado, ele diz, e muitos de vós, ou muitos desses participantes da igreja, vão seguir. Não é isso que ele coloca? Muitos seguirão. O que se define, então, a gente viu, uma heresia, é aquilo que não se coaduna, não está de acordo com a palavra de Deus. Ele saiu daquela reta e se desviou da verdadeira palavra de Deus. Por exemplo, uma heresia citada, quando alguém fala uma heresia, e se ela fica apenas nas palavras, ela pode se acabar e não acontecer nada. Vamos supor, a pessoa falou uma heresia, mas ela não surgiu efeito de ninguém. Ela termina e falou, acabou, passa o tempo, não acontece nada. Mas quando alguém fala uma heresia, e há pessoas que começam a seguir aquela heresia, formam um grupo e aquela heresia se torna o quê? Uma seita.
É aí que se define o termo seita. Seguidores de uma ou mais heresias. Por isso Pedro ele está dizendo aqui que muitos seguirão as heresias. Aí forma as chamadas seitas. Ninguém gosta de ser chamado de seita, né? Porque exatamente não é o seguidor de umas ou mais heresias. Então você pega aí uma seita, é o que segue heresias, mas que tem grupo, que tem uma formação. Não é uma heresia que foi falada e acabou. Não, ela teve seguidor. Você pega, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, que a gente tem como uma seita. Por que ela é uma seita? Porque ela segue várias heresias. Qual uma das heresias mais famosas que os Testemunhos de Jeová falam? São tantas, são muitas. Por exemplo, Jesus não é Deus. Jesus é um homem que no passado foi criado espiritualmente por Deus, sendo a sua primeira criatura. Então, é uma heresia. Que a Bíblia fala que Jesus, Cristo, é Deus. Então eu tenho uma heresia. E quando alguém segue essa heresia, se torna uma seita. Se torna uma seita. Eles têm muitas outras, né? Muitas outras. O Espírito Santo também não é Deus, é apenas uma força ativa. Isso é heresia. É heresias. Então, é isso que se define seita. O Paulo viu alguma coisa positiva na heresia, mas em que sentido? Página 154, ele cita assim em 1 Coríntios 11, 9. Até importa que haja entre vós heresias, como se diz, até que tudo bem, pode haver entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Então, o crente sincero, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que tem consciência do que é esta heresia, ele se define como um que se destaca como sincero. Eu não vou seguir esta heresia. Eu não vou ser levado por heresias. Eu vou seguir a palavra de Deus. Então é isso que Paulo faz, esta colocação, né? Na página 154, o comentarista aqui, o nosso irmão escritor, ele faz citação de algumas igrejas que ele cita que entrou algumas heresias. Alguém falou algumas heresias, alguém seguiu o perigo dessas heresias lá. Ele diz aqui, a igreja de Corinto e o perigo das heresias gregas, ou dos gregos, né? A Grécia entendia, no sentido espiritual, não os gregos cristãos, mas antes do cristianismo, que o homem, morrendo, o corpo não ressuscitaria. Era uma heresia, que infelizmente, quando Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, ele tem que chamar a atenção dos irmãos. E por isso ele escreve aqui o que vocês têm na página 154, 1 Coríntios 15, 12 a 14. Ele faz essa observação. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, entendemos aqui, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, quem que pregava? O Paulo pregava, os apóstolos pregavam, os cristãos entendiam isso e pregavam, Cristo ressuscitou dos mortos. Como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos. Então alguém está falando coisa que não é verdade, né? Se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, quem era esse que ressuscitou dos mortos? O homem, Jesus, correto? O homem que foi morto, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou em um corpo imortal, para não morrer mais. Então é esse homem, e é essa ressurreição que o nosso corpo vai ter. Quem passou para a eternidade está esperando essa ressurreição. Quem na vinda de Jesus estiver vivo, o corpo vai ser transformado para ser
como aqueles que morreram e ressuscitaram no corpo espiritual. Correto? Então é isso que Paulo está dizendo. Como alguém dentre vós diz que não há ressurreição? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Porque ele era um homem, 100% homem. Se ele, como 100% homem, morreu, foi sepultado e não ressuscitou, então nós não vamos ressuscitar. Correto? E se não há ressurreição de morte, também Cristo não ressuscitou. Logo é vã a vossa pregação, também a vossa fé. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto nessa condição. Olha, cuidado, aí o que o pessoal prega, o que o pessoal ensina, que eles estão se tomando por base o que pensa o povo grego. Não o povo cristão. Nós cristãos temos essa doutrina de que o homem que morreu ressuscitará. Página 154, a igreja de Colossos, os perigos das heresias em Colossos. Em Colossos, Paulo combateu bastante o termo da heresia gnóstica. Está na página 155. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Cuidado, vocês estão sendo levados a acreditar em coisas que não é segundo Cristo, mas é segundo a tradição dos homens. Nós vamos ver essa matéria nas páginas seguintes. A igreja de Tessalônica, que houve uma certa informação negativa, errada, que Jesus já poderia ter sido a sua segunda vinda já acontecido, né? E ele fala aqui também da heresia dos judaizantes. A heresia dos judaizantes, ela se definia principalmente na questão guarda do sábado e da circuncisão. E da lei, mas principalmente esses dois pontos vital. Guarda do sábado, circuncisão. É importante nós conhecermos o termo da heresia dos judaizantes. Mas o que segue os judaizantes? O que seguia os judaizantes eram cristãos, por isso ele usa esse termo aqui, judaizantes. Existe o judeu, que não é cristão. Os judaizantes eram cristãos, conhecedores das escrituras do Antigo Testamento, da lei, que entendia que a igreja, ele se tornou cristão, ele era cristão, mas ele queria judaizar a igreja, por isso que o termo dele é judaizante. Ele queria judaizar a igreja, levar a igreja a cumprir a lei, levar a igreja a se circuncidar, guardar o sábado. Então esse era o perigo que esses cristãos judaizantes tentavam impor à igreja. Era o perigo. Mas podemos pensar assim: os judeus, o judaísmo seguia o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Na lei de Moisés, não está registrado lá que tinha que se circuncidar? Sim ou não? Estava, né? Na lei de Moisés, não estava escrito que tinha que guardar o sábado? Estava, está. Mas por que isso passa a ser uma heresia? Não era de Deus? Era. Era ou é, ou por que passa a ser uma heresia? Por que é uma heresia judaizante? Levar a igreja a seguir aquilo que está registrado no Antigo Testamento. Acontece o seguinte, por exemplo, a lei e os profetas que vieram até João procuravam mostrar Jesus cumprindo toda a lei, vindo para estabelecer a salvação pela graça. E que pela essa lei nenhum se salvou. Correto? Agora, se essa lei ninguém se salvou, e agora vem a graça, é na graça que eu me salvo, é por crer em Jesus, é pela graça de Deus, pela fé do pecador, por isso que eu chego a Deus. Então,
como é que eu vou desistir disso e seguir a lei? Então aí eu passo a desobedecer aquilo que Deus planejou no seu plano, uma lei que trouxesse o Salvador e que dele viesse a salvação, mas não eu continuar servindo aquela lei que não salvou ninguém e que não me salvaria dessa mesma forma. Deu para entender por que lá no Antigo Testamento fazia parte da palavra de Deus como o povo obedecer. Hoje não. Hoje, a graça, a salvação está em Cristo Jesus, porque aquele sistema, aquele plano, não salvou ninguém. Se fosse a salvação por isso, pela lei, por toda essa obediência, então não precisaria da graça, a lei salvaria e as pessoas iam ser salvas por esse processo. Mas ele serviu para que viesse o Salvador. E agora nós temos que crer no Salvador e seguir o que as doutrinas apostólicas nos ensinam. Primeiro concílio, na página 156 do judaísmo. Primeiro concílio da igreja e o judaísmo, né? Esse primeiro concílio se deu no ano 48 da nossa dispensação cristã, da era cristã, depois de Cristo. Então, esse primeiro concílio, quem estudou o livro de Atos passou por essa matéria, se deu em Jerusalém. E qual o seu principal objetivo? Os primeiros cristãos que nós vimos na história da igreja foram só judeus. Não havia cristão fora dos judeus. Não havia gentil cristão. Então, os primeiros anos da igreja só havia cristãos do judaísmo, dos judeus. Saído do judaísmo, se tornaram cristãos. E esses cristãos que eram judeus, eles até ali tinham uma convivência até um certo ponto envolvente com as festas judaicas, com a Páscoa. Eles seguiam mais ou menos ainda alguns ensinos do Antigo Testamento lá, eles ainda praticavam alguma coisa nesse sentido. Entre eles se conviviam juntos. Só que no ano 46, o Paulo começa as viagens missionárias. E o Paulo começa o trabalho missionário fora da nação de Israel, e vai lá para o lado da ilha de Chipre, ele vai lá para a Galácia, e lá ele começa várias igrejas, vários trabalhos, formando igreja entre aquelas cidades, formada por gentios e judeus. Então agora tem-se várias igrejas fora de Israel, formada por gentios, e também algumas mista com o judeu. E o que ponto chega agora? E agora que se decidir? Nós vamos ensinar estes irmãos, que não são judeus, que são gentios, que não tinham a lei, que não conhecem a lei, que não viviam a lei. Agora nós vamos ter que impor a eles guardar a lei, a seguir, ou o que façamos? Qual o caminho a tomar? Então, fizeram esse concílio para se definir o que rumo agora a igreja teria que seguir, formando como ela estava já até aqui e que iria crescer, e como cresceu tanto, por dois povos, judeus e gentios. E ela vai se destacando e tendo mais gentio do que judeu, como hoje a quantidade é muito diferente, enormemente, só de gentio. O que era o grande perigo? Que se tomasse uma posição da seguinte forma: olha, eu sou judeu, eu vou ser de uma igreja formada por judeu, uma igreja judia. Eu sou gentil, eu vou participar de uma igreja, a gente vai ter uma igreja só para o gentil. Teria uma divisão de duas igrejas. Isso não seria bom. E nesse concílio se chegou a uma conclusão
que está aqui na página 156. Atos 15, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Quer dizer, quando eu leio e nós podemos entender, pareceu bem ao Espírito Santo, é como diz, o Espírito Santo queria que fosse isso, correto? E a nós, que participamos desse concílio, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardares, bem vos vá. Então chegaram a essa conclusão. A única coisa que vocês, igreja agora, formada por judeu, por gentio, vai ser uma única igreja, seguir esses ditames. É isso aqui que eles tinham que seguir. Não foi citado, olha, você tem que guardar o sábado. Não está registrado que pareceu bem a eles e ao Espírito Santo impor essa posição. Vocês têm que guardar a lei. Não está nesse sentido aqui. Vocês têm que se circuncidar os seus filhos. Não está colocado aqui. Por isso, então, eles chegaram a um acordo e a igreja foi crescendo e foi se desenvolvendo entre judeu e gentio. Página 158. O gnosticismo. O gnosticismo. Bom, gnosticismo, vocês na página 158 temos assim. O gnosticismo é uma derivação da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. O irmão colocou, e vocês devem ter lido aqui, ele colocou várias páginas para colocar essa matéria, que o gnosticismo foi uma heresia. Por que heresia? Porque ela tentou atrair o cristianismo para uma das suas escolas. Ela tinha várias frentes, vários pensamentos de escola, mas tentou levar o judaísmo, o cristianismo, a seguir as suas escolas de ensinamento. Para os gnósticos, o homem, o cristão, a salvação não estava pelo sentido de crer. A salvação não era pela graça de Deus e a fé do pecador, mas era pelo conhecimento. Ele teria que conhecer, ter essa noção do ensinamento dos gnósticos para que ele então viesse a ser salvo. E esse sentido, esse ensino, essa heresia gnóstica, ela foi atuante nos 2 primeiros séculos da igreja. O Paulo combateu muito o gnosticismo. O João foi um grande combatente dessa heresia. O apóstolo João, quando ele escreve as suas epístolas, nós podemos ver várias delas, ou vários combates delas ao gnosticismo, que na época foi terrível para a igreja nesses dias. Qual era as heresias dos chamados gnósticos ou do gnosticismo? Primeira, era falsa a doutrina de Deus ensinada pelos gnósticos. Então, o que eles ensinavam, quem era Deus e qual a falsidade, a heresia nesse termo do pensamento gnóstico. Para os gnósticos, Deus eles ensinavam da seguinte forma: Deus era espírito, puro, correto. Nesse sentido, a Bíblia concorda o pensamento também deles. A Bíblia cita que Deus é espírito, Deus é santo, Deus é puro, correto. Até aí tudo bem. Mas eles ensinavam o seguinte: a matéria é má. A matéria se refere a tudo que nós vemos, tudo que vocês conhecem, tudo que é visível é a matéria. E a matéria é má. E sendo a matéria má, Deus não é o criador da matéria. Se Ele não é o criador da matéria, Ele não criou o homem, Ele não criou os animais, Ele não criou a terra, Ele não criou tudo que é matéria.
Porque, sendo ele puro e santo, ele não criou a matéria. E onde está a heresias? Porque a matéria não é má. Má é o pecado que habita no homem. Má é o pecado, não é a matéria. Deus, quando criou tudo, ele diz, ele viu que tudo era bom. Ele criou puro. Deus criou tudo puro, santo, correto. O pecado é que introduz o sentido da maldade. Mas não é a matéria que é má. Ok? Então, Deus criou tudo perfeito. E Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive da matéria, dos espíritos, dos anjos, de tudo. Ele é o único Senhor e Criador. Então era um pensamento negativo dos gnósticos, uma heresia, dizer que Deus não criou a matéria. E que a matéria, nesse sentido, era má. Deus criou o homem, Deus criou os anjos, Deus criou desses anjos, aqueles que pecaram, o próprio inimigo. Mas Deus criou eles má? Não, criou santo e puro. Sempre vem aquele pensamento. Por que Deus criou o diabo? Santo, puro. Deu a ele bastante poder. Foi Deus que criou com aquele poder que ele sempre teve e tem até hoje. E Deus nunca tirou o seu poder, porque Deus é o Todo-Poderoso, onipotente. E ele veio a falhar, a pecar, como os anjos que o seguiu e o próprio homem que foi enganado e pecou. Mas por que então Deus não poderia ter criado tudo e não permitisse que o homem pecasse? Ele poderia criar de uma certa forma que o anjo não pecasse, o diabo não pecasse, o homem não pecasse? Poderia. Mas ele criou todos eles, dando a eles um livre-arbítrio, e que nesse livre-arbítrio, ele querendo pecar, haveria, como houve a possibilidade de pecar. Porque se ele cria e diz, você não vai pecar, ele não pecaria. Mas ele criou e deu a ele o livre-arbítrio e a possibilidade, se ele quisesse, também pecar. Ok? Então Deus é o Criador de todas as coisas. Na sequência, página 160. É falsa a doutrina dos gnósticos com referência ao homem, a doutrina do homem. Os gnósticos pensavam da seguinte forma: se a matéria é má, então Deus não criou o homem. Se Deus não criou o homem, como que ele surgiu? O pensamento gnóstico entrava na seguinte forma, ele tinha essa seguinte definição. Para eles, havia seres espirituais chamados de aeons. Esses aeons, eles emanaram de Deus, saíram de Deus, mas não eram matérias. E alguns desses aeons foram se afastando de Deus e foram se tornando maus. E chegou a um certo ponto que eles se materializaram homens. Perceba que heresias terríveis. Como é que alguém espiritualmente se emanado de Deus, se afasta de Deus, se torna mau, se materializa e se torna um homem? É uma doutrina herética, é uma heresia. Por quê? O homem não surgiu desta forma, conforme ensina a palavra de Deus. Voltamos ao que nós falamos lá sobre ortodoxia, sobre a verdade e as heresias. Então aqui a Bíblia mostra como surgiu o homem. E os heréticos e os gnósticos ensinavam contra a palavra de Deus. Então era falsa e é falsa o pensamento gnóstico com relação ao homem. Página 161.
e 62, era a falsa doutrina dos gnósticos sobre a pessoa de Jesus. Para os gnósticos, Jesus, eles tiveram dois pensamentos, duas correntes de interpretação. Para uma corrente, Jesus era um homem natural. Mas quando ele foi batizado, Cristo, como Deus, vem sobre ele e ele se torna Deus. Mas na cruz sai o Cristo e morre o homem de novo. Se torna o homem e morre de novo. A Bíblia não fala nessas condições, fala que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Não é que uma hora é uma coisa, outra hora era outra, não. É uma heresia nesse sentido. A outra corrente entendia a seguinte forma: Jesus não era um homem natural. É como se olhar e ver uma pessoa, mas não é uma pessoa. É como se fosse um fantasma, um espírito que não é matéria. Não é matéria. E que o seu nascimento não foi real, no sentido que a Bíblia ensina. Então ele, nesse sentido, é uma grande heresia sobre quem é Jesus, né? Quem pode ler 1 João 1 e 1? Primeira Epístola de João 1 e 1. Eu disse que João combateu muito o gnosticismo. Epístola de João, capítulo 1, a primeira, versículo 1. Os gnósticos diziam que Jesus não era um ser real, matéria. E João, ouvindo esses ensinos, estas heresias dos gnósticos, ele escreveu aquilo que ele viveu. Ele diz, aqui nesse versículo 1, o que era desde o princípio, o que vimos e o que ouvimos e o que vimos com as nossas mãos tocamos a palavra da vida. João está dizendo, olha, ele era homem natural, sim, porque nós vimos, convivemos com ele, vimos, tocamos nele, ele era matéria. Não é isso que João está combatendo, esse pensamento de que Jesus não era um ser homem no sentido natural. E para o homem ser salvo, no pensamento gnóstico, outra grande heresia, para ele ser salvo, então ele fala, o homem não foi criado por Deus, surgiu com a emanação de alguns espíritos chamados de aions, que saem de Deus, se afastam de Deus, se materializa, se torna o homem. Esse homem não tem como chegar a Deus, esse homem é mau, se materializou desses aions. E como ele chega-se a Deus? Aí vem o ensino gnóstico, agora é pelo conhecimento. Aions também, mas esses não, esses maus que se tornou homens, esses são intermediários entre Deus e esse homem que está no sentido distante de Deus. E eles, através desse homem, através do conhecimento desses aions, esses aions podem fazer essa intermediação, mas para isso ele tem que tratá-los bem, adorá-los, como Paulo fala, o culto aos anjos. Então, esses aions podem levar o homem a se aproximar-se de Deus. Então, aí entra o pensamento da salvação difundida por esses gnósticos, totalmente fora do contexto bíblico, que é uma salvação simples, apenas crer e aceitar a graça de Deus. Ok? Aceitar a graça de Deus. Vou ler só mais essa passagem bíblica e nós encerramos. 1 João 2, 18 a 21.
Quem achou? Primeira Epístola de João, agora sim, o capítulo 2, versículo 18 ao 21. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E, como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestes os que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi, porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então ele está dizendo, o João aqui defende o cristianismo contra esses atos gnósticos, dizendo que vocês conhecem, vocês sabem, vocês têm a unção de Deus, vocês não precisam de nenhum intermediário, vocês não são desconhecidos que precisam de adorar esses ions, de que eles possam te envolver e se aproximar-se de Deus. Ok? Vocês conhecem a verdade. Eles saíram de nós, quer dizer, alguém poderia ter saído e acompanhado essa falsa doutrina. Depois a gente ia comentar aqui a forma de que eles pensavam. Eu comento com vocês na próxima matéria. Como o homem pode sair, o espírito está preso na matéria do corpo, e como ele pode sair dessa situação e se libertar e se chegar-se a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor.